Olá, esse é o podcast de Peito Aberto e hoje nós vamos conversar com Rafael Lund, que é educador físico, personal trainer e empresário, que mostra no seu trabalho como é possível trazer o exercício físico como um hábito diário para qualquer pessoa. Rafa, muito obrigada por ter aceito o convite para a gente bater esse papo aqui sobre um dos pilares importantes para a saúde, que é o exercício físico. Enorme prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho aí com vocês e passar, um pouco da minha experiência em relação a exercício e mostrar que não é tão difícil quanto as pessoas imaginam. Pois é, não é tão difícil, né? Mas aí 70% da população mundial é sedentária. Quando um sedentário te procura querendo fazer exercício físico, qual é a estratégia? A gente coloca ele para fazer tudo ou a gente tem que criar algum mecanismo que o exercício seja um hábito para essa pessoa? Boa, esse é um negócio legal, porque quando a pessoa resolve sair do sedentarismo, é comum que ela venha com o impulso de querer fazer muita coisa. E o interessante disso é que elas acabam cometendo um erro, que é o too much, too soon, ou seja, fazem muita coisa muito cedo. O que seria isso? Cara, eu quero começar, então eu vou começar fazendo 1 milhão de coisas. Aí eu vou correr num dia ou caminhar, que seja, se for uma pessoa sedentária de mais idade, vou fazer peso no outro, vou fazer não sei o quê. Querem fazer muitas coisas. Então, para quem dá o primeiro passo, para quem resolve dar o primeiro passo, ou seja, para quem sai do sofá, às vezes eles acabam pecando pelo excesso, achando que tem que fazer muito e não tem. Pelo contrário. Você deveria, como tudo na vida, a gente começa com um pouquinho e vai aumentando aos poucos e o nosso corpo ele precisa dessa progressão para que a gente melhore a capacidade de realizar. Só que é legal entender que esse é um grupo de pessoas e talvez nem seja o grupo de pessoas maior. A maior parte das pessoas, como você falou, é sedentária, não faz exercício de forma regular e não é só não faz exercício, a pessoa não faz nenhum tipo de atividade física, que é diferente. É diferente. Então vamos lá. Exercício é algo que você faz sistemático, pensado, programado para melhorar alguma valência física. Atividade física é qualquer coisa que você saia do seu estado de inércia ali parado. Então, mobilidade. Isso. Se eu tiver que pegar um ônibus, eu vou ter que correr até o ponto de ônibus porque já está na hora. Isso é uma atividade física, mas não é um exercício. Se eu tiver que subir degraus de escada para chegar até aqui, isso é uma atividade física, mas não é exercício. Só que o incrível é que a maior parte das pessoas evita ao máximo fazer até atividade física. E para esse grupo de pessoas, a gente começou a perceber que existem alguns graus de diferença. Então eu comecei a usar o termo que é nível de consciência. Algumas pessoas são completamente sedentárias, têm muita dificuldade de começar, tem muita dificuldade de sair do sofá. Algumas pessoas já estão num estágio um pouquinho mais acima, ou seja, entendi que preciso fazer, quero começar e tal, e para elas eu acabo preconizando coisas que elas gostem, coisas que elas curtam. E num terceiro lugar a gente tem aquela pessoa que já está fazendo exercício há mais tempo e tal. Então vamos partir do primeiro princípio, ou seja, uma pessoa que entendeu que precisa fazer exercício, quer começar e quer começar do jeito certo. Como é que eu gosto de instruir essa pessoa? Primeiro, o que ela gosta de fazer? Porque o exercício é maravilhoso, ele é incrível, ele tem muitos benefícios. Existem milhões de possibilidades, pilates, yoga, crossfit agora está na moda. Enfim, tem milhões de possibilidades, musculação tradicional, treino funcional. Enfim, tem muitas possibilidades. E aí, qual será que eu deveria escolher? Todas são boas. Do ponto de vista de saúde pública, você manter o corpo ativo é suficiente para você ter saúde. E aí, como é que eu sugiro, como é que eu recomendo a escolha dos meus clientes? É óbvio que eu tenho um viés, O meu viés é o que eu faço, que é principalmente treino de força, mas eu vou tentar fugir um pouquinho do meu viés. O que eu recomendo para eles? Cara, o que você gosta? Você gosta de uma atividade, de um esporte? Vamos começar por aquilo que você gosta. Depois eu vou te preparar para fazer aquilo que você precisa. Só que o primeiro pilar do exercício é a adesão. Então, o que é possível para você fazer o exercício hoje? Para você ter adesão no exercício, eu preciso que ele seja minimamente realista, ou seja, você só consegue fazer 2 vezes na semana. Eu não vou te pedir para fazer 3, 4, 5. Ou você só consegue fazer se for perto de casa. Eu não vou te pedir para se deslocar 30 minutos. São vários erros comuns que as pessoas cometem. Eu vou começar a malhar numa academia que fica 30 minutos da minha casa. Não vai malhar. Não vai malhar. Então o treino tem que ser realista. Ele tem que ser minimamente flexível, ou seja, cara, não consegui hoje porque estava chovendo, ou não consegui hoje porque minha filha precisei levar minha filha no balé, fazer não sei o que lá, tal. Então, beleza, tá tudo bem, ele é flexível, não consegui hoje, vou amanhã, tá tudo bem, ninguém vai morrer, e ele tem que ser minimamente agradável. Se a gente conseguir manter esses 3 pilares, a chance de sucesso é muito maior, a chance de adesão é muito maior. Então, a primeira coisa que eu peço e que eu pergunto para os meus clientes é: o que você já fez
O que você acha que deu errado? O que você faria diferente? Então, eu quero ouvir o meu aluno. Eu quero saber quais foram as tentativas dele, como é que ele se sente, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, se um cliente chega para mim e fala assim, Rafa, eu não gosto de fazer esteira, certamente não vai ter no primeiro bloco de treino dele. Pode ser que no futuro eu vá adicionando devagarzinho, eu vá convencendo essa pessoa à medida que ela vai subindo nos estágios de consciência. Mas, num primeiro momento, talvez não tenha. Entendi. Então, assim, a gente está falando aqui de uma pessoa que é sedentária. A OMS fala que 70% da população mundial é sedentária. Sedentarismo é fator de risco para câncer, doença cardiovascular, demência, enfim, uma infinidade de doenças. E aí a gente pensa que existem hábitos de saúde, né? Eu estou tentando aqui advogar a favor do exercício. Existem hábitos de saúde que são inquestionáveis, como, por exemplo, escovar o dente. Você questiona que tem que escovar o dente? Você acha legal ter que escovar o dente todo dia? Não, talvez não. Mas isso é uma atividade que você faz porque você entendeu que é um hábito de saúde, não é uma atividade prazerosa. A gente entende que é um hábito de saúde que começou no século XVIII. E todo mundo, hoje em dia, escova os dentes todos os dias e não questiona. Por que é tão difícil essa conscientização mundial de que o exercício é um hábito de saúde que tem que entrar na nossa atividade diária? Eu acho que tem a questão da consciência, mas agora eu vou trazer até uma meia-culpa, né, para nós, profissionais de educação física. Profissional de educação física, de maneira geral, gosta de fazer exercício. Para a gente não é difícil fazer exercício, é fácil. Só que prescrever para quem gosta é completamente diferente de prescrever para quem precisa. Então, sim, é óbvio que tem que ter, né, um pouquinho de consciência da pessoa, ela tem que entender que isso precisa se tornar um hábito. Mas a gente, como profissional, também pode perceber que existem distinções importantes. Então, vou dar um exemplo que eu acho que é uma das histórias que eu mais gosto de contar. É de uma pessoa muito próxima a mim, minha mãe. Minha mãe teve muita dificuldade. Minha mãe, Miriam Lund. Minha mãe tinha muita dificuldade de aderir ao exercício de forma sistemática. Ela sempre foi uma mulher muito ativa, ela gostava de fazer esporte e tal. Ela sempre defendeu o esporte. Foi daí que eu resolvi fazer exercício, mas num determinado momento da vida, ela reduziu, né, a quantidade de exercício que ela fazia, ela ganhou muito peso, ela começou a perder, né, o que você chama de mobilidade do ponto de vista real. A gente, às vezes, usa mobilidade como, né, parecido com flexibilidade, de amplitude de movimento. Mobilidade e funcionalidade, né? Ela começou a perder funcionalidade. Né? Ela perdeu essa capacidade de fazer as coisas. Ela gosta de fazer trilha, ela gosta de fazer tudo e tal, e não estava fazendo mais nada. E eu insistia que ela tinha que fazer exercício, eu insistia que ela tinha que fazer o que, naquele momento, né, um pouco mais novo e talvez, né, menos olhando para o lado do cliente e muito mais pensando que, cara, eu sou o profissional, eu estudei, eu sei o que é bom para você. E eu falava para ela, cara, você tem que fazer peso, você tem que pegar peso e você tem que fazer cardio. Ou seja, uma combinação entre as duas coisas mais importantes. Treinar o seu músculo e treinar a sua capacidade cardiorrespiratória. É muito fácil falar. Só que é difícil fazer. Ela não conseguia aderir de jeito nenhum. Para ela era muito difícil. Eu ia com ela na academia algumas vezes, ela começava, ficava uma semana, duas, daqui a pouco já não tinha mais motivação para ir. Era chato, era monótono, não era o que ela queria, era muito difícil. E eu, obviamente, como filho e profissional de educação física, cara, me sentia muito frustrado. Lógico, né? Pra mim era você muito propõe difícil. Um exercício para uma das pessoas que você mais quer que consiga aderir ao exercício e ela não consegue responder. Onde é que eu tô errando, né? Como é que você chegou nessa resposta? Exatamente. E aí, cara, não teve jeito, né? Minha mãe, enfim, a gente sabe como é que é a relação de mãe e filho, não é fácil. Simples, é. Eu acabei me irritando um pouco e me distanciei e falei, tudo bem, pode ficar à vontade, não vou mais te encher o saco com isso e tal. Mas, né, somos seres humanos. Insistimos, não é? Brasileiro não desiste nunca. Não desiste nunca. Só que a minha mãe, ela gosta muito de dançar, sempre gostou de dançar, ela adora música, som, ritmo. E ela começou a fazer aula de dança com um professor chamado Hélio. Hélio é incrível, parabéns, Hélio, obrigado. Você realmente salvou, ajudou, né, nesse processo aí da minha mãe. Ela começou a fazer aula de dança com o Hélio e começou a aderir. Ou seja, na dança ela não faltava uma aula, ela queria fazer aula extra, ela chamava o Hélio para fazer aula de dança com a família nos eventos em casa. Era uma coisa assim fora do normal. Então, essa foi a principal atividade que ela conseguiu pela primeira vez aderir. E como eu falei, a atividade física ou qualquer tipo de movimento é importante, né? É importante que a pessoa seja fisicamente ativa. Então, para ela, isso já era o início de um processo muito importante. Ela estava no primeiro momento dela. Então, quando eu falei dos estágios de consciência, ela saiu do sedentarismo e começou a fazer alguma coisa que ela gostava e sentia prazer. Num determinado momento, uma senhora de mais de 60 anos, com sobrepeso, é óbvio que ela começou a sentir dor. E aí foi o momento que ela recorreu ao filhinho. A gente chama de filhinho, anjinho. E ela, pô, meu filho, eu tô sentindo dor, tal, mamãe, o que eu posso fazer? Naquele momento, ainda de novo como profissional de educação física, na minha resposta e a minha cabeça era,
é óbvio, você tinha que ter feito o que eu mandei. Na época. Mas eu engoli o choro, respirei fundo. E, de novo, eu tô contando essa história que é exatamente para ver que a gente tem culpa no cartório, tá? Sim. Só para perceber que a gente, como profissional, também tem que mudar um pouco a nossa visão. E eu acho que isso vai ajudar as pessoas a entenderem o processo como um todo. Engoli um pouquinho o meu orgulho. Falei, legal, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer pequenos exercícios em casa. Então você vai fazer prancha, agachamento, umas coisinhas que ela tinha em casa, uns pezinhos e tal. E vamos fazer alguns exercícios em casa. Você já estava mirando na progressão, né? Dessa vez você foi com uma estratégia diferente. Menos. Confesso que eu tava assim, cara, ela precisa aderir. Então, assim, não existe diferença. As pessoas acham que treinar força é botar uma barra nas costas. Mas não. Para alguém que nunca treinou, o próprio peso do corpo é suficiente no agachamento. Então, eu tava indo para a ideia de que, cara, o peso do corpo dela é suficiente para gerar um mínimo de fortalecimento com alguns exercícios, especialmente no início. Vamos nisso e tá tudo certo, não precisa nem sair de casa. Vamos fazer treino em casa. Até para quem acha que treino em casa não funciona, funciona, é uma opção. Talvez tenha um limite, né, à medida que você treina. Ela começou a fazer, começou a melhorar, começou a se sentir bem. A dança, né, já deixou de dar tanta dor para ela, porque ela estava aumentando a capacidade dela. Então, a demanda da dança já não era mais tão grande à medida que eu aumentei a capacidade dela. Então, ela aumentou força, melhorou, né, uma série de aspectos funcionais. Na verdade, é o preparo físico para a atividade. Exatamente. Né? É isso. E ela começou a não sentir mais tanta dor na dança. E nesse momento, ela começou a perceber que, cara, realmente isso daqui me faz bem. Eu preciso fazer mais isso. E foi nesse momento que ela me ligou e falou assim, Rafa, eu tô sentindo uma melhora muito grande disso. Quando ela começou a fazer durante um tempo, é que ela percebeu. O problema do exercício é que você demora a ter o benefício. Você não tem o benefício na hora que você faz. Não é que nem um Netflix ou um chocolate, né? Um chocolate que você come, na hora você tem uma sensação, uma liberação né, de alguns hormônios, tal. Ou você tá ali zapeando o TikTok, que seja, Instagram, tal. Você tem a dopamina ali na hora. O exercício ele leva um tempo até você sentir esses efeitos. Existe um efeito agudo, mas para quem não gosta, ele é mais retardado, assim, ele leva mais tempo para chegar. Também tem toda a questão do mindset, né? De que quem não gosta de fazer exercício, estou aqui obrigado a fazer exercício. Então, eu estou indo fazer, eu não vou me permitir sentir prazer em fazer esse exercício que eu não gostaria de estar fazendo. Eu estou sendo obrigada pelo meu filho a fazer um exercício, né? Então, já tinha uma certa resistência aí que envolve várias outras coisas. Então, qual foi a grande beleza dessa história? É que talvez seja importante você começar com algo que você goste, seja uma volta no quarteirão, seja subir escada, seja uma dança, um yoga ou qualquer outra coisa, e aos pouquinhos você vai inserindo outras atividades que vão ser, teoricamente, aquelas que eu estou colocando até entre aspas, né, perfeitas para você. As ideais. Porque todo mundo precisa treinar força, todo mundo precisa melhorar a capacidade cardiorrespiratória, mas às vezes o primeiro passo, o primeiro degrau é um. Pois é, mas não tem risco de começar sozinho uma atividade que você nunca fez sem ter uma mínima orientação de profissional? Interessante. Pergunta interessante e polêmica. É óbvio que, de novo... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Meu pai, aqui estamos falando dos nossos pais, meu pai começou a caminhar no quarteirão, né? Uma quadra bem grande, perto da casa dele, e ele começou a dar várias voltas. Chegou num determinado ponto que ele começou a sentir dor. E aí eu falei, mas você precisa de um fortalecimento muscular. Porque ele começou a fazer uma caminhada sem uma avaliação de um professor de educação física, tendo um professor de educação física na família, meu irmão e ele não teve essa orientação. Ele foi fazer o exercício que era mais fácil, que era o que ele aceitava fazer. As caminhadas, lá 1 hora, 2 horas de caminhada. Ele já com 70 e alguns anos começou a sentir dores. Não havia sido orientado, né, do que precisava ser feito para que não tivesse nenhum tipo de lesão. O meu receio, quando a gente recomenda, libera, vai fazer uma atividade, é quando às vezes a pessoa já tem alguma condição, de alguma diferença de membro ou alguma questão de coluna e começa a fazer uma atividade sem nenhum norte. Qual é a importância aí da orientação do profissional? Boa, tem 2 pontos de vista aí, né? Corrida talvez seja uma das modalidades que tem maior índice de lesão por ela ser tão democrática. Por quê? Qualquer pessoa pode simplesmente correr. Em alguns casos, nem tênis precisa. Corre descalço mesmo. Mas seria colocar um tênis e sair correndo. Então, a galera corre na praia, né? Aqui no Rio, então, pra caramba. Corre na praia, corre na lagoa, corre no parque, corre no quarteirão, né? Seu pai começou a caminhar, que é, né, a marcha, é uma fase antes da corrida, mas a ideia é mesmo, ou seja, é muito democrática, muito simples, qualquer pessoa pode fazer. E, obviamente, isso aumenta a quantidade de risco. Queda, fratura, então, na terceira idade. Óbvio que se você puder ter uma orientação profissional, se você tiver alguém de confiança, é sempre muito bom. Mas eu confesso, assim, que eu acho que é mais importante a pessoa se movimentar, sair do sedentarismo, do que se preocupar tanto com a ideia de que, não, se eu não tiver um profissional para me orientar, é melhor eu nem fazer. Não, pelo então, amor de Deus. É óbvio que, assim, cara,
tendo uma orientação é sempre bom e se você for olhar, a gente hoje está cada vez ampliando e aumentando as possibilidades, né? Seja através de aplicativos, seja através de programas, YouTube, tem cada vez mais informação para ajudar, tem cada vez mais profissionais com programas de treinamento diferentes para ajudar e, obviamente, idealmente deveria ser alguém de confiança, mas, sinceramente, por mais que exista algum risco, como aconteceu com seu pai, talvez ele tenha sentido alguma dor, eu acredito muito que o benefício, nesse caso, muito grande. Pode acabar superando, mas, enfim, é complexo. Muito grande também, inclusive, né? Isso foi uma coisa que refletiu, assim, para outras pessoas da família. Mas, tentando pensar num mundo que seria próximo do ideal, né? Se houvesse uma orientação para uma pessoa, por exemplo, que já está na terceira idade e que quer começar a se mexer, não seria o ideal a gente caminhar de um fortalecimento muscular junto de uma atividade aeróbica? Esse não era o cenário ideal? O cenário ideal é esse. O cenário ideal é, assim, especialmente com a idade, a tendência é as pessoas perderem massa muscular, perder músculo, né? Com a idade. Isso é fisiológico. Fisiológico. Vai acontecer querendo ou não. todo mundo. O exercício ajuda a atenuar isso, beleza? E sabemos também que o músculo tem um fator protetor, tanto do ponto de vista funcional quanto do ponto de vista cardíaco, mas a atividade cardiorrespiratória é ainda mais importante para a capacidade. Imunológico. Então, sem dúvida, fazer alguma coisa que melhore a força e a função muscular e fazer alguma coisa que trabalhe a capacidade cardiorrespiratória é importante. O que eu normalmente trago, quando eu tenho a oportunidade de falar, e a gente aqui tem essa oportunidade, é de mostrar que você não precisa ficar preso a determinados mitos de que se eu não fizer isso, eu estou errado. Se eu não fizer... Quer ver? Vou dar um exemplo de um outro mito que acaba brecando muitas pessoas de começar. Para eu começar, eu preciso fazer 1 hora. Eu preciso fazer 40 minutos de aeróbico, senão não funciona. Não. É melhor você fazer 10 do que você não fazer nada. É melhor você fazer 5 do que você não fazer nada. É melhor você fazer 5 e ir aumentando a intensidade gradativamente do que você não fazer nada. Então, teve uma vez que eu peguei uma pessoa pelo Instagram, mandou mensagem no Instagram e falou assim, Rafa, eu tô num momento da minha vida que tá muito difícil, né, e tal, a única coisa que eu posso fazer é caminhar em volta aqui de casa. Só que eu caminho 30 minutos e fico com dor no joelho. Aí eu falei, porra, legal. E se você caminhar 10, você vai sentir dor? Ela não. Eu falei, então vamos fazer um combinado? Eu quero fazer um combinado com você. Amanhã, você vai começar. Amanhã você vai caminhar 10 minutos. Depois de amanhã, você vai caminhar 11. Depois de amanhã, você vai caminhar 12. E assim sucessivamente, até que 20 dias depois, você teria chegado nos famigerados 30 minutos que você quer fazer. Beleza. Levou um pouquinho mais de 20 dias. Um dia ou outro ela pulou. Mas um mês depois ela mandou mensagem e falou, Rafa, fiz 30 minutos hoje e não senti dor no joelho. Eu não fiz nenhuma mágica. Eu não olhei a marcha, eu não pedi para ela treinar força, não fiz nada demais. O que eu ajustei? Eu fiz uma progressão. Um profissional, a ideia é exatamente essa, é entender qual é a necessidade do cliente, qual é o objetivo dele e conseguir adequar essas duas coisas. Nesse caso foi algo muito simples, eu não fiz uma avaliação como normalmente a gente faz, tal, mas a ideia era, cara, repara aqui, você pode começar com um pouquinho, só que na cabeça dela, se ela fizesse 10 minutos, não ia ter benefício. O que eu mostrei para ela é, cara, começa com 10, aos pouquinhos você vai aumentando até chegar nos seus 30. E se você fizer desse jeito, talvez você não sinta dor. Porque por mais que ela tivesse alguma alteração mecânica, é normal, as pessoas não caminham igual, elas não correm igual, é normal que hajam diferenças na função na hora de você realizar aquilo, então é normal que haja uma pequena pronação, é normal que algumas pessoas corram mais em pé, outras um pouco mais projetadas, é normal que algumas pessoas agachem colocando o tronco mais para frente, tudo isso é normal. O que a gente precisa fazer é adequar a capacidade e a demanda. À medida que eu progredi devagar, ela foi aumentando a capacidade muscular, tendínea, óssea, respiratória, para que aquilo já não fosse mais um problema. Então, talvez esse seja um outro mito, que as pessoas acham que precisam fazer 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos para ter algum benefício. Não, você pode começar com 10. Para quem tem dificuldade de aderir, que nem você falou, pô, mas tem que ser igual a uma escova de dente. Tem que ser. Então, começa com 5 minutos. Mini hábitos. Começa com o que você consegue. E às vezes, depois que você fizer os 5 minutos, que é o que você colocou na sua agenda, vou fazer 5 minutos, mas se você tiver um tempinho a mais e disposição, você vai um pouquinho mais. Então, eu prefiro muitas vezes convencer as pessoas que não querem fazer nada, fazer assim, cara, então vamos fazer um desafio, eu quero que você faça 10 agachamentos. Aí a pessoa faz 10 agachamentos e ela fala assim, porra, mas só 10? Eu falo, você quer fazer mais? Beleza, então vamos lá. 10 agachamentos, 10 flexões, 10 abdominais. Pô, Rafa, tá tranquilo, posso fazer mais séries? Pode fazer mais. Mas antes ela não queria fazer nem um agachamento. Quando eu convenci ela a fazer 10, ela fez 10 e não levou nem um segundo, ela falou, pô, não, eu consigo fazer mais. Então, o segredo é começar com um pouquinho,
e aumentando devagarzinho. E, obviamente, se você tiver orientação, é sempre melhor. Mas, cara, se a gente conseguir romper determinadas barreiras, eu acho que as pessoas vão conseguir aderir mais. E essas são algumas delas. Eu acho muito interessante essa sua estratégia, assim, isso é uma coisa que eu tenho uma admiração pelo seu discurso, né? Já te acompanho há bastante tempo aí, a gente já conversa muito sobre isso, que é essa estratégia de fazer com que exista uma atividade, e essa atividade pode, sim, se transformar num exercício, numa questão sistemática, né, que a pessoa vai colocar nos hábitos diários, de uma maneira que seja minimamente agradável, que ela consiga encaixar dentro de uma realidade e que ela consiga encaixar e entender que aquilo pode ser um hábito, que não precisa ser penoso e que, no fim das contas, a médio e longo prazo, vai fazer muito bem para a saúde, né? Então, assim, essa estratégia de colocar o exercício físico como um hábito diário é o que eu brinco todos os dias no meu Instagram. Você já foi? Eu já fui. Não conseguiu ir? Faz meia hora, 20 minutos. Ou no final de semana, você não vai conseguir ir para a academia, não gosta de academia, não quer, vai dar uma volta na lagoa, vai dar uma volta no seu quarteirão, sai um pouco, levanta, que é você tentar fazer com que a atividade seja uma coisa de todos os dias, né? O hábito sem o esforço necessariamente, sem o sofrimento do exercício. Eu vejo muito assim as pessoas reclamarem de limitações, talvez justamente por essa coisa do profissional que propõe que você precisa fazer 40 minutos de musculação, 20 minutos de aeróbico. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosto de fazer esteira. Meu aeróbico é bicicleta e é bike na rua, na ciclovia, na praia. Então, não me coloca para andar na esteira, eu não estou andando para lugar nenhum. Aquilo ali é um exercício que, para mim, é sofrido. Correr na esteira, para mim, é sofrido. Você tem que adaptar para a pessoa aquilo que ela precisa fazer e tentar colocar aquilo como um hábito que ela não vai sentir que está fazendo alguma coisa obrigada, né? E aquilo acaba se tornando um hábito de saúde. Eu queria trazer aqui uma pergunta para você que é realmente uma questão de prática. Assim. Existe um exercício ideal? O que seria um treino ideal diário para um cliente seu? Você fala assim, ó, um cliente seu chega e fala, eu quero envelhecer com saúde, Rafael, me prescreve um treino ideal. O que você prescreve? Boa. Geral, assim. Vamos lá. Só para não esquecer de falar uma coisa engraçada, eu tenho muito orgulho que lá no estúdio a gente tem muitos clientes que chegam lá falando que não gostam, que já tentaram entrar em academia várias vezes e nunca conseguiram passar de 1 mês, 2 meses, 3 meses e hoje treinam há mais de ano. Tem uma família em especial, um pai e um filho. A filha também treina lá, mas ela gosta. Então, ela não se encaixa nesse perfil. Mas é um pai e um filho que a gente adora brincar com eles, que a gente fala que eles estão viciados. Eles falam, eu odeio, mas não perdem um treino. Então, pra mim, isso é incrível. Eu sou essa pessoa, tá? Eu detesto. A gente chora de rir, mas não perde Mas um eu treino. vou todo santo dia, eu vou. Então, eu tenho orgulho de dizer isso. Eu não acho ruim que o meu aluno fale pra mim assim, não sei o que, eu odeio treinar. Mas aí eu pergunto pra ele, mas você gosta de vir pra cá? Não, pra cá eu gosto. Porque a gente chega lá e torna aquele momento prazeroso, torna aquele momento legal. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Mas beleza, o que seria um treino ideal, um treino perfeito? A gente já falou, né? A grosso modo, é você conseguir treinar a sua capacidade neuromuscular e você conseguir treinar a sua capacidade cardiorrespiratória. É você conseguir melhorar minimamente o seu músculo e melhorar minimamente o seu condicionamento. Beleza. Quanto que eu vou fazer de cada um deles depende um pouquinho do objetivo, da necessidade, da preferência do cliente. Então, por que isso? Porque, cara, se eu tiver um cliente que odeia pegar peso, talvez eu coloque só um pouquinho, só o que interessa para ele e beleza, depois eu faço um pouquinho de cardio. Se eu tiver um cliente que não quer estar dentro do ambiente de academia, tudo bem, não tem problema. Eu vou para a rua e faço com ele um treino de força, mas na cabeça dele não é força. Quando eu coloco ele para fazer uma remada no TRX e agachar com kettlebell, para ele está fazendo um treino funcional outdoor. Para mim, ele está treinando força. Só mudando o nome, você já está fazendo a mecânica do exercício, mas você está chegando no objetivo que você quer. É isso. Assim, força com cardio. Força com cardio. E aí, o que eu faço dentro dessa história, beleza? O que eu quero que todos os meus clientes façam bem? Eu quero que eles tenham minimamente bons padrões de empurrar e puxar para frente, para trás, para cima e para baixo. Se meu cliente tiver bons padrões de meu superior de empurrar e puxar para cima e para baixo, certamente está tudo bem. Então, remada, supino, puxada e desenvolvimento. Se meu cliente fizer esses 4 exercícios distribuídos ao longo da semana, não precisa ser num dia só, já estou feliz. E para membro inferior, seria fazer um agachamento e fazer um deadlift, se possível, uma variação de passada. Qualquer outra coisa além disso é extra. Se o meu cliente conseguir fazer esses 7 exercícios, né, ao longo da semana, não precisa ser tudo num dia só, eu já estou feliz na parte de força, progredindo devagarzinho a força. Então, repara que não é muito. Não precisa de muito. O meu treino, eu treino 5 vezes por semana força atualmente, antigamente era 6. Meu treino tem 5 exercícios só.
O pessoal acha que tem que fazer muito. Meu treino tem 5 exercícios. O dia que eu não faço força, eu faço cardio. O meu cardio é corrida na rua. O meu estúdio fica de frente para a praia, lindo, mó vistão, mas eu não consigo correr na esteira. Eu preciso correr na rua. Então, minha corrida é na rua. Uma agonia correr na esteira. Então, nos dias que eu não malho, eu vou pra rua, dou minha corrida. Um dia eu faço contínuo. Para mim é corrida. Para você pode ser caminhada, pode ser bicicleta, pode ser qualquer outra coisa. Mas um treino um pouco mais contínuo, que leva um pouco mais de tempo, 30, 40 minutos, se possível. Lembrando, a gente está falando aqui do que seria o ideal. Exatamente. E no outro dia eu faço alguma forma de intervalado. Intervalado longo, intervalado curto, varia um pouquinho os estímulos, porque eu estou treinando todas as valências e capacidades físicas. Estou trabalhando potência, força, né, capacidade cardiorrespiratória. E ao treinar da maneira adequada, só de fazer essas duas coisas, eu melhoro a minha flexibilidade, né, que a gente estava brincando a diferença entre mobilidade e ganho de arco de movimento. Porque se você treina força direito, você melhora a sua flexibilidade. Você está melhorando todas as valências possíveis e está melhorando sua aptidão física. Esse, para mim, seria, né, o que a gente está chamando de treino ideal. O quanto cada um vai fazer depende. Então, posso falar nomes aqui ou é proibido? Não, pode falar. Eu atendo um monte de gente, né, assim, para quem não sabe. Débora Seco, Juliana Paz, Flávia Alessandra, Tata Werneck, Agatha Moreira, Rodrigo Lombardi, enfim, atendo um monte de gente. Vou usar o exemplo da Ju, que é um exemplo, tá linda, né? E o treino dela tem 2 exercícios de força só. Um exercício de perna e um exercício de braço. Então, vamos dizer, um dia de treino a gente agacha e faz um supino. No outro dia de treino, a gente faz um deadlift e faz uma puxada. Isso é o que ela faz de força. E o resto é um cardio um pouquinho diferente do tradicional. Ela não fica na esteira um tempão porque ela não gosta. Mas eu coloco ela para fazer um treino como se fosse um odd de crossfit. Então, é kettlebell swing, burpee, não sei o que, salto na caixa, tal. É um treino bastante variado. Por quê? Porque isso é o que ela quer como objetivo, necessidade e preferência. Mas tem outras clientes minhas que já seguem um programa de treino mais tradicional. Então, o quanto eu vou colocar para cada cliente depende de alguns fatores. Depende do que o cliente está te pedindo também, né? Porque se é uma Objetivo, pessoa que necessidade, você vai preferência. colocar um exercício que a pessoa já está de saco cheio de fazer, você está vendo que ela não está rendendo, você vai insistir naquela modalidade, se você pode atingir aquele objetivo com outro exercício, né? Eu acho que essa é a questão da personalização, né? Do personal, né? É isso aí. O que a gente espera de um personal, de um profissional que está te acompanhando? É justamente o cara olhar a sua necessidade e conseguir adequar ao objetivo que você tem, né? E conseguir fazer com que você tenha adesão e consiga executar o exercício até o final, né? 100%, concordo 100%. Talvez as pessoas que estejam nos ouvindo não consigam, não queiram, não gostem, enfim, de ter um personal do lado. Sim. Mas, incrivelmente, como profissional, a gente consegue orientar os clientes a ter essa mente aberta. Como que a gente faz isso? Orientando. Então, a gente tem um serviço de prescrição que é online. Eu não estou do lado do cliente, Não. mas ele recebe o treino dele no aplicativo, com vídeos explicativos, onde ele tem que colocar lá o número de séries e repetições e eu consigo acompanhar o que ele está fazendo. E você consegue também alterar a variabilidade. Você está vendo que o cara não está fazendo uma determinada modalidade de exercício, você consegue virar e falar, não, você precisa disso, Isso. vamos tentar outro então, né? Lá a gente acompanha tudo. E ele pode mudar. Então, vou dar um exemplo. Tá escrito tríceps testa no programa. Mas, cara, ele não gosta, ele não quer, ele acha chato, ele sente dor. Ó, um exemplo. Ele sozinho pode ir lá e substituir. Aí eu vi que ele substituiu, eu vou e pergunto, cara, você substituiu, teve alguma coisa tal? Ele pode dizer, não, eu odeio esse exercício. Ou ele pode falar, cara, tava lotado, a academia tava cheia no horário que eu treino, não dava pra fazer, substituir só por uma questão de facilidade. Maravilhoso, não tem problema. Isso tem nome. As pessoas acham que isso não, o Rafa é muito flexível. Não. A flexibilidade no treinamento, ela deve acontecer e ela tem um nome. A literatura chama isso de autorregulação, que é Legal. você permitir que o cliente dê pitaco no treino. A Eu grosso que modo é saí da isso. esteira e fui para bicicleta para andar 30 quilômetros no final de semana. Serve, então. Serve. Foi uma Autorregulação, é autorregulação. isso. É isso aí. Exatamente. Agora, quando a gente está falando aí do treino ideal, né, eu preciso trazer essa informação que existe uma recomendação para prevenção de tumores, né? Então, a gente tem vários estudos que mostram que o ideal seria 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, de atividade intensa, ou 300 minutos de atividade física moderada ao longo de uma semana, que você pode distribuir. O ideal é que você distribua isso da melhor maneira. Quando a gente tem ganho de massa muscular, a gente tem uma maior proteção do sistema imune na formação de tumores. Então, eu preciso trazer para a minha paciente, especificamente para a mulher que está em tratamento de câncer de mama, a ideia de que ela precisa ganhar massa muscular. Mas aí nós estamos falando de um cenário em particular
que precisa de um outro tipo de orientação e que já está provavelmente numa fase do tratamento em que há perda de massa muscular, né? Então, a gente está lidando aí com situações diferenciadas. Quando você tem essas situações diferenciadas com uma paciente com câncer ou com pessoas que têm limitações, você acha que é possível, em outras modalidades esportivas, não necessariamente um treino de musculação ou um treino funcional, como que você consegue colocar esse teu cliente para fazer outras modalidades que vão ser permitidas pelas equipes médicas, essa combinação aí, essa organização do cliente ajustado ao problema de saúde? Isso é difícil na prática? Cara, é e não é assim, né? Vamos dizer que, quando eu cito esses 3 pilares, né? Objetivos, necessidades e preferências, vamos dizer que, de alguma forma, eu coloco isso no eixo de necessidade. Poderia estar no objetivo, Rafa. É meu objetivo porque eu quero melhorar minha saúde, considerando que eu tenho essa questão qualidade de saúde. De vida, né? Às vezes até mesmo funcionalidade decorrente de um tratamento qualquer que seja, né? Mas isso é uma necessidade, ou seja, algo que eu preciso ficar de olho. Um cliente com pressão alta, eu preciso ter uma conduta diferente de um cliente que não tem. Um cliente com dor no joelho, eu preciso ter uma conduta diferente de um cliente que não tem dor no joelho. Enfim, eu coloco isso como se fosse uma necessidade. Então, a gente precisa olhar isso com um cuidado diferente. Óbvio, existem algumas particularidades que eu preciso considerar, mas, de novo, como é que eu vou orientar esse meu cliente? Digamos que ele treine, né, o meu serviço é um serviço extremamente premium, um serviço de atendimento personalizado, feito num estúdio premium que fica na Barra da Tijuca numa cobertura. Nem todo mundo vai fazer lá. Digamos que você treina numa academia e que você quer fazer outras atividades. Quero fazer spinning, quero fazer XYZ, quero fazer não sei o quê. Ou seja, dependendo da atividade que o cliente falar, a gente vai dar força ou não. Exemplo, minha esposa está grávida, né? E aí ela queria fazer, sei lá, CrossFit. Beleza, pode, não tem problema. Mas você não vai subir na corda e você não vai pular na caixa. Tá tudo certo. Mas quer fazer essas 2 coisas, você vai evitar. Mas, Rafael, essa conversa, ela, entre o profissional, o cliente e a equipe, ela alinha uma segurança para o paciente, né? Para a pessoa que está precisando do exercício. Então, essa conversa, se possível, ela é o cenário ideal, né, para você fazer um exercício diante de uma condição de saúde que vai trazer qualidade de vida para esse paciente. Às vezes é até um resultado imediato diante de uma pessoa que está sedentária por um problema de saúde. A gente tem essa resposta, né? A gente já conversou sobre isso tantas vezes de pacientes minhas que você acabou fazendo os treinos, né? De como que essa conversa entre os profissionais traz benefício para aquele cliente, atende a questão que aquela pessoa tem e consegue fazer com que ele tenha um exercício seguro, né? Porque o que acaba acontecendo é que as pessoas, quando têm questões de saúde, elas fogem. Elas falam, não. Eu não vou para o profissional de educação física porque é perigoso, é melhor eu esperar meu médico liberar. E aí aquilo acaba virando um abismo em que, teoricamente, o exercício seria mais uma forma de ajudar no tratamento e de trazer qualidade de vida, né? Essa pra gente é uma experiência até... Agora eu entendi até melhor a sua pergunta, porque pra mim isso é tão claro e é tão certo. A gente faz isso com praticamente todos os clientes, que cara, beleza, você chegou, seja indicado de algum profissional, e mesmo que não tenha sido indicado, simplesmente, cara, eu tô fazendo fisioterapia com não sei quem, e fiz a minha cirurgia, ou tô fazendo meu tratamento com a médica tal. Cara, a gente naturalmente já entra em contato. Eu preciso entender, né, que momento tá, que estágio tá, o que você já tem de conhecimento prévio. Beleza. Foi assim que a gente se conheceu. Foi assim que a gente se conheceu. Beleza, fiz uma cirurgia, mas qual foi a cirurgia? Qual foi o comprometimento? Como é que tá? O que essa pessoa fazia antes? Tem coisa que a gente precisa se comunicar. Isso dá segurança para o profissional, mas dá muita segurança para o cliente. Quando eu chego para o cliente e falo assim, olha, falei com a sua médica, falei com o seu terapeuta, falei com o nutricionista. Cara, muda totalmente o jogo. A gente alinhou isso aqui e eu uso muitas vezes as informações de vocês. Aí eu não sei se os nossos clientes vão ver, eu tenho até medo. Eu uso muitas vezes as informações de vocês. Eu falo, olha, a doutora falou que a gente precisa fazer, senão né? Por quê? Porque a gente sabe que tem uma parte do exercício que ela não é tão agradável assim. É normal. No seu trabalho, você não faz só coisas legais e gostosas. Isso é um trabalho com que eu gosto. Nenhum adulto na vida. No exercício é a mesma coisa. Exatamente. Tem uma parte mais divertida e tem uma parte menos divertida. No início, a gente dá mais ênfase para a parte que é mais agradável. À medida que o treino vai passando, não tem jeito, eu tenho que puxar o que é importante para o cliente. Mas eu muitas vezes uso, né, o que o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista ou qualquer outro profissional que trabalha em conjunto falou para mim, olha, precisa disso. Então tem uma cliente lá que, cara, precisa ganhar massa magra, ela não gosta de fazer treino de força, odeia, mas eu falo para ela, olha, seu médico, né, no caso dela é o Fabrício, é o cardiologista,
porra, ele vai me cobrar, a gente precisa conseguir. Não, tá bom, vou fazer. E aí, quando ela vai no médico, teve melhora, eu falo, porra, boa, conseguimos, precisamos dar o foco. Quando não dá certo, ou seja, não teve ganho, pode acontecer. Porque isso acontece, corpo humano é assim. Não conseguimos, a gente precisa mudar a conduta, tá vendo? Senão eu vou ser cobrado lá pelo seu médico. Isso é muito legal, isso é ótimo, assim. Eu observo, assim, Rafael, que eu lido com pessoas sedentárias que começam a fazer exercício físico por uma forma de prevenção de câncer de mama, né? É a clientela que me procura, geralmente mulheres na faixa entre 35 e 50 anos, mais ou menos. Mas eu lido também com pessoas sedentárias que estão com problemas de saúde, estão com câncer de mama e precisam do exercício para manter a massa magra, precisam do exercício para diminuir os efeitos colaterais do tratamento oncológico. O exercício é uma necessidade. Eu falo para elas que faz parte do tratamento. E uma observação particular é que essas pessoas que estão em tratamento de saúde, quando começam a fazer o exercício, elas têm uma melhora tão significativa na qualidade de vida naquele período em que elas, teoricamente, estão isoladas, estão mais quietas, estão em repouso, que antigamente era recomendado. E o exercício, quando ele começa, mesmo com 2 vezes por semana, supervisionado ou não, essas pessoas elas têm uma resposta de melhora da autoestima, de mais liberdade, elas melhoram o sono, elas melhoram o funcionamento do intestino. Existe uma resposta rápida para pouca quantidade de exercício da pessoa que está em tratamento, no meu caso aqui, da pessoa que está em tratamento oncológico. Então, eu tenho esse feedback muito rápido, né, dessa construção do hábito de saúde, mesmo para quem faz poucas vezes na semana, justamente porque é uma quebra de paradigma aí, né? Eu tinha que estar de repouso, mas eu estou fazendo exercício, então também tem aquela coisa da coragem, eu estou tentando me cuidar e eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz. Mas eu vou pegar só um gancho. Vou pegar só um gancho enquanto você aproveita aí. Tem algumas questões que eu acho legais a gente abordar. A primeira delas é que vamos pegar um paciente, por exemplo, que está num tratamento e está fazendo químio. Muitas vezes, não sempre, você tem muito mais experiência nisso do que eu, porque a gente teve uma paciente em comum que isso serviu como exemplo. Muitas vezes, próximo do momento em que ela está fazendo o uso da químio ali, da medicação, é mais difícil dela conseguir ter disposição para sair. Então, o primeiro ponto é considerar que pode ser que hajam momentos. Então, eu vou dar um exemplo de mulheres. Eu atendo muitas mulheres, algumas mulheres, não todas, tá? Algumas mulheres, durante determinadas fases do ciclo menstrual, têm menos vontade de treinar ou não conseguem treinar. E eu falo para elas, beleza, ou nesse momento eu vou fazer o deload, ou nesse momento, cara, 1, 2 dias talvez você nem venha treinar e ninguém vai morrer por isso, tá tudo bem. Então a primeira coisa é respeitar um pouco do cliente, de como ele tá se sentindo. Segunda coisa é o ambiente acolhedor, né? Nem sempre a gente, e aí de novo, né, uma parte nossa que é conseguir acolher essa pessoa que muitas vezes não fez exercício, não está preparada, dependendo do lugar que você vai. Lá no estúdio não, mas eu estou falando de uma pessoa que vai de repente para uma academia normal, tradicional, vai entrar naquele ambiente que ela não conhece os aparelhos, já está num momento fragilizado, não é fácil. Então, né, escolher um ambiente que talvez seja mais acolhedor, isso é bastante importante. E por último, para não esquecer, você citou as recomendações, né, da OMS, que são muito similares às do American College. E muitas vezes eu tenho um certo receio de colocar essas recomendações porque elas podem parecer muito num primeiro momento. Exatamente. Você precisa fazer de 150 a 300 minutos, você precisa fazer fortalecimento e mobilidade, não sei o que, mamã. E isso às vezes pode parecer muito, mas se eu não fizer isso eu não vou ter resultado nenhum. E como você mesmo acabou de citar, às vezes uma dose pequena já gera uma melhora muito grande. Por isso que eu prefiro focar na ideia de que dá o primeiro passo. Né? Uma jornada, ela começa com o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, talvez você já comece a ver esses benefícios. E esse primeiro passo, ele pode ser agradável. Ele não precisa ser rígido, ele não precisa ser obrigatoriamente isso, ele não precisa ser obrigatoriamente aquilo. A gente consegue flexibilizar e, especialmente, né, se essa pessoa tiver a orientação de um profissional que tenha a mente aberta, que ouça, que converse, né, com o médico, com o fisioterapeuta e com todos os outros profissionais de saúde que estão atuando naquela situação, a gente tem uma chance enorme de ter sucesso. Cada vez mais estudos mostram a importância, né, do exercício para qualquer tipo de tratamento de câncer, qualquer situação oncológica. Então, não tem por que não fazer. Mas eu entendo que a gente também, o cliente tem que vir bem orientado, né? Eu estou trazendo algumas culpas para mim, mas também é importante lembrar que o médico também tem que fazer essa orientação. Você faz, mas eu não sei se isso é comum em todos os meios. Tem que fazer essa orientação e o principal... Tem um estudo, né, que foi publicado, que eu coloco em várias palestras quando eu vou falar para médicos, que é Doctors should do what they prescribe.
que, cara, beleza, você quer que eu faça exercício, mas você faz. Exato. Então, você tá dando um exemplo? Não tem nenhum aluno meu que possa dizer que eu não sou exemplo. Eu acordo 4h30 da manhã para poder conseguir treinar antes do meu primeiro cliente. Eu chego em casa depois do trabalho 10h30, 11 horas. Quem é que vai dizer que, não, eu não consigo porque eu não tenho tempo? Não, a gente arruma o tempo, né? Na verdade, é o hábito. Você não escovou o dente? Você não escovou os dentes? É isso. Você escovou o dente, você tomou banho, você colocou o exercício no seu dia, você fez aquilo acontecer, né? Diante do que você tinha prescrito para si mesmo, né? Você tinha acordado com você que ia caber na sua semana. Então, assim, para a gente criar o hábito de saúde, a constância, ela é mais importante do que a intensidade do exercício que você vai fazer. Sabe o que eu faço com meus alunos? Com alguns clientes assim que tem mais dificuldade, a gente abre um papel, começa a escrever. Cara, como é que vai ser? Sua semana vai ser assim? É isso daqui? Dá para fazer de 1 a 10. Qual nota você daria ou quanto você acha que você vai conseguir concluir o nosso plano? Se a pessoa falar qualquer nota menos de 8, eu já falo, vamos rever tudo. Joga esse papel fora, vamos começar do zero. Eu quero que a gente combine aqui junto que você vai conseguir concluir. São 2 vezes na semana de força e 1 vez na semana de cardio. É isso que você vai conseguir concluir no primeiro momento? Você vai fazer, você vai chegar no final da semana e vai ter dado check nisso? Beleza. Ou vão ser 3 e 2? Não importa, mas a gente tem que criar aqui e você tem que conseguir concluir. Então eu combino isso com a pessoa. Quando a pessoa combina comigo, a gente está num papel escrito, eu entrego para ela e ela fala assim, não, beleza, eu vou fazer, a chance dela fazer é muito maior. Então muitas vezes esses combinados escritos ajudam muito. Mas não tem pessoal também que quer um resultado muito rápido? Tem. Né? Assim, eu quero um resultado muito rápido. Eu quero em 2 meses estar com o corpo, aquele corpo. Tem. E aí, assim, isso você acaba trazendo risco de lesão, acaba trazendo risco até mesmo de descontinuidade do exercício, né? Isso é super perigoso, né? A gente tem que orientar as pessoas a ter uma expectativa alinhada com a realidade possível, né? Essa orientação não é fácil. Porque eu não posso cortar o sonho da pessoa, mas eu também não posso frustrar ela. Mas essa orientação não é fácil. Imagina eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, desculpa, você não vai ficar com esse corpo que você quer. Não dá, sabe? Não dá, Imagina, a pessoa chega... Marco de cirurgião. E assim, eu tento mostrar para a pessoa que um corpo bonito não é só o da Gisele Bündchen, não é só... Eu vou citar 2 extremos, tá? Talvez quem esteja nos ouvindo aqui ache que Gisele Bündchen é magra demais ou que a Graciane é forte demais. Eu não tô querendo dizer isso, eu tô colocando extremos. Sim. Né? E as pessoas, às vezes, querem ir para um determinado extremo diferente. Então, a Gisele Bündchen teria muita dificuldade. Talvez nem conseguisse ficar, por exemplo, com um corpo igual ao da Graciane. São genéticas completamente diferentes. Então, chega, às vezes, alguma pessoa lá e fala, eu quero ficar com esse corpo. Sei lá, vou dar um exemplo. Eu não treino ela, mas eu acho que ela tem um corpo bem bonito. Sabrina Sato. Então, eu tirei agora as minhas clientes para não ter respingo ali. Não, porque senão vai falar, falou dela, não falou de mim. Senão vai ter respingo em mim. Então, eu quero ficar com o corpo da Sabrina Sato. A Sabrina tem algumas características, né? Ela tem membro superior relativamente fino e membro inferior mais desenvolvido. A altura da pessoa, né? Então é irreal chegar. É difícil, assim, chegar... É que nem assim, eu quero ficar com esse cabelo, com esse corte, com esse não sei o quê. Não é simples. E essa comunicação, ela não é fácil. Dizer, isso aqui não vai rolar, não. Vamos encontrar o seu melhor. Mas assim, a questão é que são 2 tipos de pessoas diferentes, né? Aquela que quer o resultado estético, imediato, e aquela que consegue entender que o exercício ela vai ser um ganho. Que ela pode até ter um ganho mais rápido, se ela tiver uma intensidade, uma dieta, enfim, né? Um outro foco, mas que aquele exercício, ele deveria entrar num esquema de vida para um ganho a longo prazo de qualidade de vida, de prevenção de doença, de ganho de saúde, de ganho de qualidade de sono, de raciocínio, prevenção de demência. Então, assim, os ganhos a longo prazo, eles acabam sendo também ganhos estéticos a longo prazo. É possível alguns ajustes a curto prazo com treinos mais intensos? É possível. Mas, assim, a longo prazo, seu benefício na constância vai ser maior do que se você tentar e acabar se quebrando, né? Se machucando, enfim, né? De uma hora para outra. É igual finanças, né? Você não vai ficar um milionário se você da noite pro dia. Você precisa começar a investir desde cedo. É a mesma coisa, você precisa plantar a árvorezinha ali. Rafael, agora eu vou te chamar para um quadro aqui do programa chamado A Culpa é do Sutiã. Porque na mastologia, no meu consultório, todas as questões mamárias, as pacientes falam que a culpa foi do sutiã, que era muito apertado, ou porque usava o sutiã para dormir, que o sutiã tinha aro. Então, sempre tem uma culpa que elas dizem que é do sutiã, elas acham que é do sutiã, mas isso, na verdade, é um grande mito. E eu trago aqui para você esse quadro para a gente quebrar mitos relacionados ao exercício físico, oncologicamente falando, né? Paciente submetida à cirurgia de mama e axila para tratamentos de câncer de mama não pode malhar braço, Rafael? Boa. Vamos lá.
multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Assim que a médica libera, assim que existe a liberação, e a gente sabe que essa liberação é bem mais rápido do que as pessoas imaginam, eu começo seguindo uma linha de raciocínio onde eu vou dando segurança para essa paciente também. Muitas vezes ela tem medo, ela tem receio. Existe inicialmente uma perda de força, existe uma rigidez excessiva. Então, para trabalhar isso, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psicológico, mental, ganhando confiança, eu sigo uma linha de raciocínio que é o seguinte, tá, beleza, houve a liberação do médico, o médico já liberou, já podemos começar a fazer. Eu sei que essa pessoa já está fazendo, às vezes, outros movimentos, né, para cima, chegando o braço, fisioterapia e tal. Então, o que eu começo com a maior parte das nossas alunas? Cara, eu começo fazendo movimentos com o cotovelo mais fechado, mais próximo da costela. Então, eu faço uma remada, eu faço coisas mais fechadinhas, bíceps e tríceps. Aí, com isso, ela vai sentindo, realmente, eu consigo mexer. Talvez exista uma diferença de um lado para o outro, mas eu consigo fazer, não é um problema. E eu vou ampliando esse movimento, vou chegando mais próximo da altura do ombro. E o último exercício de membro superior que eu coloco são movimentos acima da cabeça. Então, ao fazer isso, né, embora muitas delas tenham medo mesmo, é normal, você sabe muito mais do que eu, mas ao fazer isso eu consigo dar segurança tanto do ponto de vista físico, para ela ir ganhando o arco de movimento aos poucos, quanto do ponto de vista psicológico, para ela perceber que ela consegue. Então, o treino ele tem uma relação muito grande com as questões da vida, né? Se você consegue realizar determinado exercício, você consegue manter a consistência no treino, eu tenho medo da pessoa que consegue manter a consistência diária no treino e consegue progredir diariamente, porque essa pessoa é capaz de tudo. Essa pessoa é capaz de tudo. Então, o treino ele tem uma correlação muito, muito grande com a vida. A partir do momento que a médica liberou, e aí a gente já teve aquela comunicação que foi, cara, sua médica já liberou, tá tudo certo, pode ficar tranquilo, eu vou começar desse jeito, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tenho muito essa coisa de feedback do cliente. Como é que você tá se sentindo? Tá bem? Tá confiante? Podemos ir? Podemos progredir? Não, podemos, tô me sentindo, tá tudo legal. Semana passada, a gente fez 10 aqui, essa semana a gente vai fazer 12. Semana passada a gente veio até aqui, essa semana a gente vai até ali. Beleza? Beleza. E isso vai dando muita segurança pro cliente. Então, essa é a minha estratégia para eu conseguir administrar essas questões, né, na cabeça da aluna, da cliente, e ao mesmo tempo eu também ter uma certa segurança de que não, a gente está seguindo uma progressão, se a gente veio até aqui e não teve problema, eu sei que eu posso ir além. Esse mito do braço, do movimento do braço, da força do braço, ele é antigo por conta das cirurgias de tratamento de câncer de mama que a gente fazia a retirada dos linfonodos da axila. E existe um risco associado do linfedema, que é o inchaço do braço crônico, né? Mas já existem diversos estudos publicados há alguns anos que mostram para a gente que a musculação, o exercício sistemático direcionado, não traz risco para o linfedema. Então, as pacientes, elas são liberadas, as minhas pacientes são liberadas para treino de força de braço, isso é uma coisa que é perguntada. Os profissionais de educação física, você não mais, mas os outros profissionais de educação física querem se certificar de que é real, porque ainda existe esse mito de que não pode movimentar o braço ou fazer treino de força no braço, mas esse mito já caiu. E eu tenho assim, uma resposta muito importante no consultório de ver essas mulheres que fizeram cirurgias para tratamento de câncer de mama ou que estão em tratamento oncológico e que conseguem colocar o exercício como um ganho de saúde, né? Apesar do câncer de mama, o exercício ele vem para essa mulher como um ganho de saúde, de autonomia, como uma mudança no estilo de vida muito importante, que traz para elas também uma autoconfiança. Tipo, agora eu estou me cuidando, né? Eu estou me cuidando e eu estou liberada para fazer as amplitudes de movimento. Então, isso é um ganho muito grande que eu atribuo a essa conversa multidisciplinar, que eu acho que as pessoas só têm a ganhar quando a gente consegue alinhar tanto o seu conhecimento do exercício físico, quanto o meu conhecimento médico e as restrições e as recomendações para cada cliente, né? Essa evolução ela tem acontecido em várias áreas, né, da medicina, da área da saúde como um todo. Se a gente fizesse um paralelo, por exemplo, com a ortopedia, que é uma área que eu tenho muitos clientes, né? Antigamente, pós-cirurgia, preconizava-se ficar parado. A pessoa ficava engessada, parada um tempão e tal, e o retorno era muito mais difícil. Internado, inclusive, com aquelas hastes, né? Nossa. Muitas vezes era, internado, né? E tal. E à medida que a gente foi percebendo que isso era um problema, porque o retorno era mais difícil, né? A recuperação era mais difícil e tal, a gente reduziu o tempo de ficar parado, o tempo de repouso, a ponto de, em várias situações, nem ter repouso, ter só alguns cuidados. Essa evolução, eu estou falando do ponto de vista ortopédico, mas a gente poderia falar também sobre exemplo de cirurgias plásticas e no exemplo oncológico. Houve uma evolução muito grande nisso. E eu até entendo, né, no passado, o nível de conhecimento que a gente tinha era menor. Então, cara,
Qual é o grande, né? Assim, vocês médicos, na educação física não tem, mas médico tem que fazer um juramento. E uma das partes do juramento é, primeiro, não lesar. Exatamente. Então, eu acho que existe, inclusive dentro da área médica, existia, né, o medo de, cara, eu não quero lesar meu paciente, então é melhor deixar ele parado. Parado vai ser melhor. Isso. Só que hoje a gente sabe que parado é pior. Então, quem deixa parado, tá lesando. Exatamente. Então, houve uma mudança de paradigma em toda a área da saúde. Tanto que hoje em dia... A gente está produzindo conhecimento, né? Então, não tem como negar. O dado está lá. Você não pode negar o dado, você não pode voltar. Na oncologia também tem isso. Fala-se muito em reabilitação. Que é, cara, fiz uma cirurgia, eu tive uma dor, eu tive algum problema, eu preciso me reabilitar para voltar, né, à tarefa tradicional. Agora a gente já tem falado em pré-habilitação, que é, cara, eu vou me preparar para aquele procedimento que vai me deixar parado, para que eu possa voltar ainda melhor. Na oncologia isso é ainda mais claro. Cara, se você já sabe que o paciente vai ter que fazer a cirurgia, vai ter que fazer uma química, cara, já vamos começar antes o processo? Exato. Porque aí depois o teu retorno vai ser melhor, vai ser mais fácil de você aderir, você já vai estar se sentindo mais confiante. Então você vê como houve uma mudança. E essa mudança ela é linda, não significa... Né, vou trazer uma outra área também. O ovo, né? O ovo da nutrição. O ovo antes era vilão, agora é mocinho, agora não sei o quê, agora tem que ser não sei o quê, agora tem que ser happy eggs, agora não pode ser mais o ovo que Exato, só a clara é a gema, não é? Agora tem que ser o ovo de granja, não pode ser mais o ovo normal, enfim, cada hora vai mudando. Mas no fundo... O que acontece é que, cara, a ciência ela vai evoluindo, a gente tem que acompanhar ela. Nós somos profissionais da saúde. Exato, e a gente precisa acompanhar e a ela. gente tem que utilizar o cuidado integrado para tentar fazer com que aquele trauma, programado ou não, cirúrgico ou não, né? Às vezes é um tratamento que não é cirúrgico, que ele consiga passar por esse processo, né, de tentar reconstruir a sua saúde de uma maneira... com acolhimento, de uma maneira mais tranquila, leve. Se sentindo exatamente leve, né? Sentindo que ele está cuidando da saúde, além de fazer um tratamento de saúde, que ele está investindo numa coisa para frente, né? Então, eu achei muito legal isso que você falou do pré, né? Porque isso tem sido uma estratégia para a gente, para mim no consultório, de uma maneira geral, das pacientes com câncer de mama, eu tenho muito investido nisso. Olha, vamos assim, aqui eu não vou cuidar de você sozinha. Eu vou cuidar de você, mas eu preciso que você tenha uma orientação de um exercício, eu preciso que você vá na nutricionista. A gente precisa criar a base para que você passe por esse tratamento de uma maneira mais leve, com mais qualidade de vida. Eu não preciso esperar você acabar o tratamento para tentar te reabilitar. Eu posso prevenir vários danos ao longo do caminho e eu posso fazer você ter mais saúde enquanto você trata do seu problema de saúde. Fundamental. Quer ver uma parada engraçada? O American College talvez seja uma das principais instituições de prescrição de exercício no mundo. Ele tem uma vertente dele que chama Exercise as Medicine, né? Ou seja, exercício como medicina. E a gente passou a traduzir isso como exercício é remédio. Eu falo isso direto. Pois é, isso é incrível. Mais uma vez eu ouvi um colega profissional também, o Igor Conterato, falando o seguinte: exercício não é remédio. Não fale que exercício é remédio. Porque se você fala que é remédio, a pessoa do outro lado ela está associando a doença. Entendi. Nesse ponto. E aí, a brincadeira... É lógico que é uma brincadeira, né? Mas é muito mais assim... Porra, se eu falar que é remédio, será que a pessoa vai entender que é um tratamento que ela tem que fazer, que tem início, meio e fim, e depois acaba e não precisa mais? É pra vida. E aí, trazendo essa brincadeira pra gente que tá aqui, cara, sim, o exercício é remédio, mas não vamos chamar ele de remédio, não. Vamos falar que é algo diferente, que é melhor, que é pra vida, que é igual escovar o dente. Que exatamente. Talvez não tenha essa conotação. Mas sim, a gente sabe que o exercício é remédio. É só uma brincadeira pra... muito interessante que eu faço questão de comentar aqui, porque esse podcast, ele tem muita influência dessa pessoa, que eu vou comentar esse caso, que era uma pessoa absolutamente sedentária, com sobrepeso, uma mulher jovem, com filho pequeno, com diagnóstico de câncer de mama. E quando a gente fez o tratamento, ela não precisou fazer quimio, fez só a cirurgia. Eu cheguei para ela e falei, vamos lá, né? Vamos rever os seus hábitos de vida. E ela falou, não gosto de fazer exercício. Eu falei, tudo bem, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Então eu vou andar de bicicleta na lagoa. Começou andando de bicicleta na lagoa. Da bicicleta na lagoa, ela começou a sentir dor no joelho. Aí eu falei, olha... Parecido com a minha mãe. Vamos ver. Falei, olha, vamos, né? Tem que ter outra estratégia. Então eu vou fazer spinning em casa. Aí começou a fazer spinning em casa. Começou a ficar com dor na coluna, começou a ter outras dores. Eu falei, olha, você vai ter que fazer um fortalecimento muscular, porque você precisa fazer. Não, eu entendi que eu preciso fazer, tudo bem, já coloquei o exercício meio que obrigatório. Só que quando ela começou a fazer fortalecimento muscular e o corpo começou a mudar, começou a tomar forma, ela começou a gostar do resultado do exercício, tanto físico quanto estético.
E aí, essa semana, ela colocou um vídeo de que ela estava correndo numa esteira. E falou assim, ninguém me segura. Aí eu falei, gente, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Então, assim, esse é um case que eu tenho muito orgulho quando ela vem me contar que ela está fazendo os exercícios, porque como que é o poder de você colocar esse hábito, de como que isso faz bem para a pessoa, né? Como se é um ganho real de saúde. Um exemplo muito parecido com o da minha mãe, você percebe? Ela tinha alguma resistência, começou a fazer alguma coisa, deu algum problema, aí, porra, foi por outros estados, hoje em dia ninguém me segura. A gente estava falando muito de hábito, assim, à medida que você estava falando essa frase, eu me lembrei de alguns conceitos. Assim, tem 2 livros sobre hábito que eu gosto muito. O Poder do Hábito, né? Um clássico. E o do James Clear é alguma coisa... Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. São os 2 sobre hábito, assim, que eu mais gosto. Eu acho que eles são super complementares. E dentro desse contexto, existem algumas coisas que vale a pena a gente falar. Por exemplo, muitas vezes... Esse tipo de atividade, o início de uma bicicleta ou começar alguma coisa serve como que ele chama de um hábito angular. O que é isso? É um hábito que você começa a colocar e ele vai atingindo vários outros. Então, para muitas pessoas, começar a fazer exercício é um gatilho para essa pessoa se cuidar mais, para essa pessoa se alimentar melhor, para essa pessoa... Eu sei que não é para todo mundo. O exercício, ele não é igual para todo mundo. A resposta do exercício não é igual para todo mundo. Tem gente que faz exercício e fala, com esse exercício aqui que eu fiz, quantas cervejas eu posso tomar? Tem também, eu sei. Fator compensatório. Né? Mas para muitas pessoas o exercício é já malhei, então vou cuidar da minha alimentação. Já que eu tô fazendo isso, então vou fazer aquilo. Então existe uma possibilidade do exercício se tornar um hábito angular. A segunda coisa é que hábitos, eles são formados através de uma recompensa. Então quando você chega em casa, cansado do trabalho, senta no sofá e liga a TV, tem uma recompensa, tem uma liberação de dopamina. Então, para mudar o hábito, você muda só um dos fatores. A recompensa ela tem que continuar. Então, ao invés de chegar em casa e sentar no sofá, você vai chegar em casa e vai fazer alguma coisa que também vai te dar essa recompensa. Pedalar de frente para a TV, que seja. Ou você não vai sentar no sofá, porque se você sentar no sofá, você vai ter o gatilho de ter aquilo e não levantar mais. Então, por exemplo, o melhor momento para eu treinar é de manhã. Tem clientes que é à noite, tem clientes que é à tarde. Tem muitos profissionais de educação física que é na hora do almoço, que é o horário que tem menos clientes. Então, no fundo, não importa exatamente qual é o melhor horário para você. Tem gente que me pergunta qual é o melhor horário. Cara, o melhor horário é o que você consegue. Você consegue. Tá tudo certo. Tem que estar dentro da sua realidade, da possibilidade. Senão vira um entrave. Um entrave. Na vida. E o entrave ele acaba não se tornando um hábito, né? Então, a minha sugestão para você que está nos assistindo é... Cara, se você tem o hábito de abrir o Instagram quando você chega em casa e fica meia hora, TikTok e tal, lá, meia hora, pega esse horário e ao invés de fazer isso, vai fazer uma atividade física. As pessoas falam que não tem tempo, mas elas conseguem ficar meia hora, uma hora. Vai pro Instagram, mas fica na esteira. Boa. Na bicicleta. Pronto, o problema é resolvido. Na bicicleta, assistindo uma aula, né? Tá fazendo alguma coisa na bicicleta. Sabe onde eu mais ouço podcast? Correndo. Correndo e malhando. Isso onde eu mais virou um ouço. hábito, né? Isso virou um... Onde eu mais ouço. Você vai na academia ou você vai na praia, as pessoas estão correndo, estão com fone. E estão ouvindo aulas, ouvindo podcasts, com certeza. E sabe onde eu mais leio livro? E aí eu gosto de livro de papel mesmo, no avião. Não me pergunte por quê. É mesmo? Eu entro no avião e me dá vontade de ler livro. Então eu já levo uns 2, 3, às vezes em uma viagem eu mato 2, 3 livros. Isso é uma construção de pensamento, né? Isso é uma construção de qualidade de vida, né? Das coisas que você escolheu, que você entendeu que vão te fazer bem, né? Exatamente. Então, você que está me assistindo aqui, escreve aqui no chat qual é a sua dificuldade em colocar o exercício como um hábito diário na sua vida. Rafael, te agradeço demais por você estar aqui comigo nesse papo, que a gente podia ficar horas conversando sobre a importância do exercício, sobre a dificuldade de colocar o exercício como hábito de saúde. Mas eu te agradeço demais por esse papo. Eu acho que a gente pode até voltar a conversar outras vezes. Foi um enorme prazer, fluiu muito. Eu ficaria aqui horas também. Eu que te agradeço pelo convite e até a próxima, né? Pro pessoal aí de casa, para mim não é difícil botar um hábito e quero ouvir vocês também. Depois eu quero olhar lá no chat. Obrigada. Obrigado, Fê, mais uma vez.